Na metade da carta, ele vai falar sobre o que não é o amor. E então ele vai falar depois o que é o amor. Porque é tão difícil falar do amor como é tão difícil falar de Deus. Nós não conhecemos o amor. O amor ágape. O amor fraternal. Não é o amor homem e mulher, o amor romântico, o amor pai-filho. O amor ágape. Aquele amor máximo nós não conhecemos. Então agora ele vai concluir a carta mostrando que há essa maturidade espiritual. E por isso os dons dão problemas. Agora nós vamos entender, com a carta de Paulo, por que a mediunidade dá tanto problema para quem possui. Por falta de maturidade espiritual. E aí ele vai mostrando então. O amor jamais acaba. E vai fazer uma comparação com todos os dons que na época conhecia, hoje nós conhecemos muito mais no livro da mediunidade, livro dos médiuns. Ele está dizendo assim, o amor nunca acaba. De Chico Xavier que diz assim, muita gente quer desenvolver psicofonia, psicografia, incorporação, aí ele diz assim, por que não desenvolve o trabalho? Por que não desenvolve a paciência? Mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. O amor jamais acaba. Se nós temos que trabalhar para desenvolver algo permanente, definitivo, real ou irreal, ilusório e passageiro, óbvio, ficaria com alguma coisa permanente. Então ele já inicia o versículo 8 dizendo assim para nós, o amor nunca acaba. Se alguém chegasse e dissesse assim, eu tenho que desenvolver mediunidade, não, você tem que desenvolver o amor. Mediunidade é a consequência do amor em expressão a serviço de Deus e de toda a humanidade. Isso é o resultado do teu amor. Mas se eu não tiver mediunidade, também tem que desenvolver o amor, porque é isso que te torna humano. A diferença entre nós e os animais, o amor. O reino animal para baixo, vegetal, mineral, a distinção entre o reino nominal, amor. E a distinção entre nós e o reino angelical, a expressão máxima do amor que nós ainda não compreendemos. Nós estamos testando, praticando várias facetas de um único amor. Faceta, quando você nasce, você experimenta a sensação de ser filho. Então você tem o amor de filho, filial. É uma faceta do amor ágape. Uma das facetas. Dali você olha do lado, você tem um irmãozinho. Então você experimenta o amor de irmão. Você vai crescendo. Aí você tem o amor de amigos, o amor de marido, se casa, tem o primeiro filho, amor de pai. Olha, numa única vida você está experimentando algumas facetas desse amor. O teu filho se casa, tem um filho, amor de avô, de avó. Olha que interessante. E ao mesmo tempo você também deve ter desenvolvido a expressão de sua fé e praticado o amor de filho de Deus. É tudo que nós conhecemos. A união, o equilíbrio de todos esses amores é que vai dar o ágape. Ainda acrescentado de coisas que ainda não conhecemos. Mas é a nossa direção. Por isso, eu tenho que viver o papel de irmão, viver o papel de filho, amar como filho. Em cada estágio da minha vida, eu tenho que viver esse amor. Eu não posso negligenciá-lo. Eu tenho um irmão, ame seu irmão. Você tem um pai, ame teu pai, ame tua mãe. Quando for casar, ame como um marido. Quando tiver um filho, ama como pai. Explore essa etapa da sua vida onde a vida está lhe cobrando o exercício de uma das faces do amor. E quando você sentir dificuldade em uma dessas faces, é ali que você precisa trabalhar mais. É ali que está a sua deficiência, naquele tipo de amor. E ele diz assim, o amor jamais acaba, é permanente, inacabável. Aí ele vai comparar com tudo aquilo que nos envaidece, que são os dons. Mas havendo profecias, ele diz, naquela época, todas as revelações, e isso é a base de toda religião, eu posso criar uma religião? Não posso. Porque a base da religião é a revelação.
tem que haver um contato com o mundo espiritual. Cada religião tem a sua maneira, a sua forma de chamar esse mundo espiritual. Anjo, espírito, bom gênio, orixá, não importa o nome que dá, tá? Mas tem que haver um contato com o mundo invisível, e desse mundo invisível tem que haver informações. Por isso que durante um tempo ficou aquela discussão: o espiritismo é ou não é uma religião? É ou não é? Bom, se nós formos ver a base de uma religião, o espiritismo é uma religião porque veio através da revelação do espírito, da falange do espírito verdade, que é Jesus, que guia essa falange toda. Então veio de lá, do mundo espiritual. Kardec só decodificou, não foi nenhuma ideia dele. Então o espiritismo é de Kardec? Não é do Kardec, é dos espíritos. Daí porque o livro dos espíritos é a filosofia que os espíritos utilizam no mundo espiritual, e nós, por pedimos tanto a Deus, clamamos tanto a Deus, e Ele permite conhecer qual é a teoria tão divulgada no mundo espiritual. Então por isso que o livro dos espíritos é doutrina dos espíritos, espiritismo, que nós estamos adotando na nossa vida, e temos o direito, porque somos espíritos antes de tudo, encarnados, e queremos com antecedência nos preparar para viver a pátria espiritual. Então Deus permite. Toda religião tem que ter essa base. Eu não posso chegar aqui e criar teorias. Jamais fundaria uma religião. Seria uma doutrina, seria uma seita, seria qualquer nome que nós quiséssemos, mas religião tem que ter base ligada à revelação divina. Essa divina é mundo espiritual, porque ninguém tem como provar que Deus falou com alguém. Não, porque ali é a revelação de Deus. Bom, se alguém falou com Deus, então fala. Primeira pergunta que a gente vai fazer, né? Deus fala? Se Deus fala, o timbre da voz dele é feminino ou masculino? Se ele for homem, se Deus tem um timbre grosso da voz, provavelmente é homem. Se for homem, envelhece. Se envelhece, morre. De qualquer forma que eu tentar imaginar Deus e colocar nele uma característica humana, eu submeto a leis da matéria. Submeter a lei da matéria, ele morre. Entropia. É o fenômeno da matéria que tudo volta ao estado primitivo, independente de milênios de anos, mas volta. Então Deus não seria infinito, muito menos imortal, tá certo? Mas então ele diz assim: mas havendo profecias, essas profecias são essas revelações que vinham do mundo espiritual. Os apóstolos estavam na iminência de escrever todos os textos bíblicos, os evangelhos. E então eles estavam recebendo, começaram a escrever 50 anos depois da morte de Jesus. Então é natural que algumas coisas, se fossem somente contadas por homens, teriam se perdido na história. Alguns nem lembrariam, ou estariam tão velhos para contar que já naquela época, lembre-se, nós estamos numa época mais de 2000 anos atrás, que não existia tecnologia, cirurgia plástica, comida selecionada. Ali era poeira, sol, chuva, um deserto áspero, quer dizer, a vida média naquela época era bem menor. Grande parte das doenças infeccionavam e morriam de infecção. As mulheres, por exemplo, morriam muito cedo. Daí um dos motivos pelo qual o homem poderia ter várias mulheres para uso na sexualidade, porque elas logo pegavam as doenças, do uso da sexualidade, não havia médico, morriam. Mas havendo profecias, então se houver revelações, havendo essas revelações, ele diz assim: serão aniquiladas. Que estranho, né? Nós somos tão afoitos para conhecer as profecias. Nós gostamos tanto, porque para nós profecias também é o futuro. Para eles a profecia era a revelação. Mas ele está dizendo, olha, que se houver qualquer que seja revelação, entre as revelações proféticas, vindo pelos profetas, que nós chamaríamos hoje de médiuns, tecnicamente, o amor não acaba, mas a profecia será aniquilada. Quando nós nos agarramos muito ao fenômeno, ele já está dizendo, não se prenda ao fenômeno, isso passa.
agarra-se ao amor. Daí porque muitas teorias, muitas técnicas, muitas religiões, muitas seitas, elas não estão erradas quando divulgam o resultado, e algumas delas até praticam isso no cunho ou dentro do campo científico. O grande problema é que ao me dedicar no cumprimento daqueles rituais, eu acabo esquecendo de me transformar, de me tornar um amor pulsante. Pelo contrário, eu me congelo, eu me esfrio. Uma vez que eu misturo uma química com a outra, eu obtenho um resultado. Isso pode ser uma alquimia astral ou uma alquimia física. Uma vez que eu manipulo forças da natureza, uma vez que eu sacrifico e manipulo energias de animais, isso começa a dar resultado, eu esqueço de pensar sobre mim, sobre minha própria evolução. Me torno o que na Bíblia chama de feiticeiro. Feitiço, manipulação de forças da natureza, seja espiritual, seja física, isso é o feiticeiro. E o feiticeiro ele cresce, cresce e esquece que vai ficar preso ao seu templo terreno, porque do outro lado as leis se modificam. Mesmo os magos, os grandes magos da história que tivemos na humanidade, que dominaram os centros da magia na espiritualidade, que eles chamam de alta, mas não tem nada de alta, e mesmo eles rendem-se gradativamente com um milênio de anos ao amor do Cristo, ao amor de Deus. Porque percebem que através do tempo, a dedicação e a doação de manipulações de energias presa apenas no circunscrito do nosso planeta provocam também o desgaste do perispírito de cada um deles. Então eles também entram numa cronologia de envelhecimento. Agora vocês vão pensar assim, espírito envelhece? Se estiver em contato na cronologia de tempo da Terra, envelhece. Emmanuel também teve um problema desse. De tanto incorporar no Chico Xavier, as horas que ele estava incorporado em Chico Xavier contaram para o envelhecimento do perispírito dele. Toda a lei que existe vale para todos, sem exceção. Então, se você entra num campo de contagem de tempo, vai prevalecer a contagem de tempo durante o momento que você permanecer naquela região. Isso vai se somar na sua idade. Lógico que o espírito é imortal. Nós estamos falando do perispírito que não é imortal. Quando um espírito sai do nosso planeta e vai para um outro planeta, ele tem que reconstruir o perispírito dele inteiro e adaptado ao fluido universal daquele orbe. Isso está no livro dos Espíritos. Foi o que Jesus fez antes de encarnar na Terra. Escolheu, quando chegou na Terra, não é escolher, mas a presença de um arcanjo. Ele não era um anjo, ele era um arcanjo acima dos anjos. E uma presença crística no planeta imediatamente atrai tudo que existe de mais perfeito em torno do planeta. Então ele teve o mais perfeito DNA, o mais perfeito em tudo que nós imaginarmos de células físicas, independente do pai e da mãe. Ele superou inclusive o DNA hereditário. Então ele diz assim: havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, que é um dos dons também, cessarão. Então aqueles dons que se manifestam muito evidente, eles também cessam, acabam. Mas o amor não acaba, ele está dizendo. Havendo ciência, desaparecerá. Agora ele vai explicar por que isso acontece. Nós estamos falando de um capítulo sobre maturidade. Então ele está dizendo assim, que nós cristãos, os cristãos imaturos, infantis, ele vai falar sobre, no versículo 11, quando eu era menino. Então nós cristãos, ainda muito infantil, nós somos muito vislumbrados pelos fenômenos. Nós adoramos a demonstração de fenômeno, a incorporação, a cura, a vidência, a clarividência. Nossa, nós adoramos. Se falar que tem um médium em tal lugar curando, vai uma fila gigantesca. Não é isso? Se tem fulano tal fazendo um fenômeno, alguma coisa, flutuando, levitando, fazendo transporte, materialização, nossa, vai uma multidão de gente. Porque nós somos infantis, ele está dizendo. O que é mais importante é o amor. Tudo isso passa, tudo isso acaba. E nós vamos ver na história.
Nós tivemos na história, quando olhamos, há um tempo atrás, lá no começo bíblico, não vamos tão longe não, Elias, Moisés, qual era a primeira manifestação que existia? Materialização, a voz, a audiência, se ouvia os espíritos quando conversavam, sem ter incorporado em ninguém, direto, como nós vamos ver, o benfeitor de Jesus, que aparece 2 vezes na Bíblia, dizendo: este é meu filho predileto. Uma voz que ecoa, e todos que estão presentes, uma no Monte do Tabor, e no momento em que ele vai ser batizado, uma voz acima de Jesus diz que ele é o filho predileto, mas não se identificou ainda como Deus. Por que nós estamos falando isso? Porque pode ser que exista um espírito ainda acima desse espírito, que existe um espírito acima desse, desse. Tá certo? Nós vamos pensar numa hierarquia infinita. Nós não estamos dizendo que Jesus é o máximo da evolução, mas para nós é o máximo que teve aqui na Terra como exemplo. Mas não sabemos, no mundo infinito e espiritual, qual é a hierarquia acima do Cristo. Sabemos que existem entidades acima de Jesus, ele se manifesta, mas não sabemos quem é. O chama de filho, como qualquer benfeitor nos chamaria de filho, com uma forma carinhosa de dizer: este é meu filho, este é meu protegido, este sou aquele que eu protejo, eu sou o anjo da guarda deste menino. Aqui ele vai nos mostrar que essa ciência que também vai desaparecer, essa ciência nossa, rústica, ainda muito rústica, para que nós possamos compreender como essa ciência vai desaparecer. Ciência, ela fica ultrapassada, vocês já perceberam isso? Quando a gente olha o celular, por exemplo, você vai ver bastante lixo ultrapassado. Televisão agora a gente pode ver. Então essa ciência que desaparecerá é tudo isso que nós acreditamos como ciência. Isso vai acabar, porque tudo isso aqui já é ultrapassado. É para nós novidade, mas para um mundo mais evoluído, isso aqui é só o começo. A física quântica não é o fim, é só o princípio. Era como a nossa física lá no começo do modelo do Osborn, dos elétrons circundando no núcleo, né? Que não é real isso, mas quantos de nós não estudamos? E era o máximo que conseguimos chegar. Naquela época, pelo menos quando eu estudei, o átomo era indivisível. Depois, mais tarde, a bigorna tetraética surgiu como uma invenção, dividindo o átomo em 2. Hoje nós temos subpartículas atômicas. Já descobrimos que existem partículas dentro do elétron. E já sabemos que o elétron hoje não é nem matéria e nem energia, porque no estado de observação, ora ele aparece, ora ele desaparece. Ora ele tem peso, ora ele pode ser fotografado, ora ele some e ninguém sabe para onde ele vai. E é uma coisa muito interessante, com vários experimentos já feitos. Um átomo observado pode, quando eu dou um tiro de um canhão de elétron, ele era para atingir e fazer um buraco numa placa. Por incrível que pareça, o elétron pode se multiplicar e pode fazer 5 buracos. Como nós vamos poder explicar isso? Só a física quântica mesmo, estamos tentando saber o que acontece. Porque 2 corpos, segundo nós, não poderiam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. É verdade, para os elétrons não. Para o mundo das partículas subatômicas, tudo que nós imaginamos e criamos fórmula, para nós era tão exato e tão perfeito, e depois, com a física quântica, ela nos mostra que tudo, até um certo ponto, funcionava como nós observávamos. A partir daquele ponto, o universo ali dentro é totalmente diferente, e nós estamos hoje gastando muito fosfato para conseguir compreender o mundo das subpartículas atômicas. Percebemos então que até a nossa observação numa subpartícula modifica o resultado da experiência. E hoje nós admitimos que o nosso pensamento interfere por onda nas subpartículas eletrônicas. Então, nós estamos evoluindo, estamos crescendo. O magnetismo, a energia, como nós tanto sonhávamos, a energia infinita, onde isso já é real nos planetas mais evoluídos, porque o magnetismo utilizado é a própria gravidade. E o homem sabe que a gravidade existe, nós trabalhamos com ela, mas até hoje ninguém sabe o que é. Nem como ela surge, nem onde é o centro dela, nem como ela funciona. Olha que coisa interessante. Vivemos com a gravidade, mas não sabemos o que é. Uma força, de onde ela surge.
mas podemos um dia aprender a manipular a gravidade. Vamos ter energia infinita. Os automóveis, manipulando a gravidade, não tocam mais no chão, não gastaríamos energia alguma para poluir o ambiente. Então, quando nós estamos citando aqui algumas itens de outras civilizações, nós vamos perceber que o que nós temos ainda é muito rústico. E nesse sentido, naquela época, ele está dizendo, essa ciência que ainda tínhamos há 2000 anos, isso nem vai mais existir. O homem não pode fechar a mente e acreditar que realmente ele é detentor do último conhecimento e da última página do conhecimento humano. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Então, quando a gente pensa, muitos de nós nos apegamos tanto a inúmeras teorias científicas, filosóficas, para explicar os ensinamentos de Jesus. Reinaldo nos dá o grande desafio. Ele quer que nós expliquemos os ensinamentos de Jesus com a própria tese do Cristo. Segundo ele, Jesus é um ser que nos deu toda a informação fechada. Como ele era o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega, então ele não daria uma teoria sem sentido totalmente aberto. Podemos usar para raciocinar, articular nosso raciocínio, forçar nossa cabeça para entender o que ele está falando, como estão fazendo. Podemos utilizar a ciência, mas não creia que a ciência realmente explica o que Jesus, porque isso aí vai deixar de existir. Então, o que nós vamos hoje, gradativamente nos esforçando, é, ao ler a Bíblia, encontrar as explicações da própria Bíblia. Ali tem tudo, o início, o meio e o fim. Mas alguém vai dizer assim, mas e Allan Kardec? Também colocou o Evangelho segundo o Espiritismo como essa proposta. Como nós estamos dizendo, sair do Evangelho, entender o conhecimento, mas voltar para dentro do Evangelho. Esse é o nosso maior desafio como cristão. Porque nós pegamos o Evangelho e navegamos para o mundo afora. De certa forma, passamos muito tempo falando lá fora e esquecemos de falar de onde nós começamos, do Cristo. Então, a ideia agora, já que viajamos muito longe, e estamos chegando à conclusão de que até mesmo que a ciência afirma hoje como a mais legítima verdade, amanhã não é mais. Mudou-se tudo. A diferença entre a religião e a ciência é que a ciência admite, muda e um congresso aplaude a nova descoberta e tudo continua igual. A religião briga, declara guerra, não modifica, não se curva diante das novas provas, porque exige o império financeiro por trás. Então, algumas começam a ficar obsoletas, ultrapassadas. Aí a remenda sobre remenda para tentar fazer aquilo que não tem mais jeito. Hoje, uma revelação, uma religião, ela tem que ser aberta. E não só abarcar o que já existe, como deixar um horizonte gigantesco e infinito para o que há de vir. Porque, segundo Paulo, o que há de vir é muito maior do que já está. E se eu voltar ou criar qualquer tese na minha cabecinha que olhe só para o meu umbigo atualmente, eu devo dar a notícia a vocês que até seu umbigo há de desaparecer. Então nós temos que estar muito aberto. E uma mente aberta renovável. Se isso que você aprendeu, se dedicou tanto, estava tudo certo na sua cabeça, chega um determinado momento, não tem mais validade nenhuma, porque surgiu uma nova teoria, abandone, sem apego, sem dó, sem choro, sem sofrimento. Porque é outra coisa do ser humano, a gente se apega. E quando nós nos apegamos e alguém prova para nós que a nova tese surgiu, eu prefiro ficar aqui, combater aquela, do que abrir mão, deixar o passado no passado. Deixar o passado no lugar que lhe pertence. E navegar nas ondas do futuro. Porque em parte, ele vai falar, conhecemos e em parte profetizamos. Ele já está falando atualmente. E é isso até hoje. Já passou mais de 2000 anos. Parece que essa carta é para nós hoje. Em parte, tudo que nós estamos falando, tudo que nós conhecemos, nós já descobrimos, já comprovamos cientificamente, já estudamos isso, já reproduzimos isso quantas for necessário em laboratório. Em parte. Mas em parte ainda profetizamos, ainda estamos sendo intuídos, dirigidos pela vontade de Deus, pelo mundo espiritual.
Milhares de cientistas que dedicam a vida hoje estão totalmente ou praticamente teleguiados pela intuição divina. Esses homens que ali vão tentando, em sintonia com o mundo espiritual, captar aquilo que não existe nada na realidade do mundo presente e transformar isso em insights, em criatividade, em atos de inteligência. Tecnicamente, isso é adaptado durante o estado de sono. Um cientista é pego, às vezes, durante 10 anos enquanto ele dorme, até que a mente dele seja perfeitamente ajustada com os pulsos de ondas cerebrais do corpo, para que ele consiga, o que ele vê no mundo espiritual, trazer isso para quando ele estiver no estado de vigília. Isso é um trabalho tão delicado e tão amoroso, que quando nós vamos perceber, é um amor inigualável de Deus pela humanidade. E gradativamente estamos descobrindo cada vez mais. Durante 100 anos, eu vou até encurtar, durante 50 anos, a humanidade não avançou tanto nos seus 2000 anos. A cada 6 meses saem novas tecnologias. Elas só não são lançadas no mercado porque isso não daria dinheiro para a indústria. O que nós estamos hoje comprando de equipamentos eletrônicos já tem no mínimo 10 anos de defasagem já de descoberta em laboratório. Mas se ele saltasse, perderiam 10 anos de faturamento. Não seria tão lucrativo assim. Então precisamos ainda pagar por toda essa tecnologia que já está pronta para ser utilizada. Então, parte conhecemos, mas parte profetizamos. Não somos detentores de todo o conhecimento. Sem o mundo espiritual, a humanidade não evoluiria. Com o mundo espiritual, sem o trabalho humano, a dedicação humana, também a Terra não evoluiria. Então precisa dos dois. Precisa daquele que tem a boa vontade, daquele que quer, daquele que se disponibiliza. Aí volta a nós ao médio. Que adianta você ter o dom, mas você não tem a boa vontade, não se disponibiliza, você não coloca em prática. De nada adianta. Vai levar para o túmulo aquilo que veio com. Lembremos, Jesus não era Jesus pelo que ele ensinou. Jesus era Jesus pelo que pôs em prática e ensinou. Se nós viemos ao mundo, poderemos ter uma missão fantástica quando nascemos, mas não saímos para colocar em prática, vamos morrer no anonimato do mesmo jeito. Porque nada adianta a vontade de Deus se não houver a vontade do homem para a realização dessa vontade divina. Então, o que adianta dons se eu não os ponho em prática? Mas quando vier o que é perfeito, porque como nós estamos com parte, né, ele está dizendo, agora quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então prepare-se, ele está dando uma boa revelação para nós aqui. Tudo que você pensa que está perfeitamente correto e realmente acredita que está em base sólida, prepare-se, você vai ter que abandonar tudo isso, porque quando o perfeito chegar, o que é em parte deixará de existir. Mas isso não fica tão longe assim. Reinaldo constantemente nos diz assim: por mais de 3.000 anos, a filosofia vem mostrando ao homem que tudo que nós imaginávamos sobre o futuro, sobre as realidades da nossa existência, está errado. Ele complementa dizendo assim: por mais de 2.000 anos, Jesus nos veio e mostrou que tudo que imaginávamos sobre Deus e as relações nossas com Deus e as nossas obrigações estava errado. Está errado. Há 200 anos para cá, a ciência não cansa de afirmar e de elaborar postulados, teses mostrando que tudo que nós imaginávamos como matéria, que acreditávamos como um mundo físico e sólido, está errado. Mas nós continuamos insistindo no erro. Finge de conta que nada mudou e que tudo é como 2.000 anos atrás. Então, para que a gente não vá tão longe, ele está dizendo assim: olha, o que na realidade, o que nós entendemos hoje sobre matéria, profecia, ou Deus, ou religião, ou a relação nossa com Deus, já está ultrapassada. É que nós nos apegamos a isso de uma forma que, se alguém tentar modificar, eu brigo, eu grito, eu discuto, porque aquilo ali, apesar de eu não compreender a profundidade, eu não permito que aquilo deixe de ser
Meu, porque é o que eu entendo, mas não é o que é a realidade. Mas quando vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Se eu pudesse fazer uma pergunta, o que seria o em parte? Tudo aquilo que Jesus não ensinou. Se nós fôssemos na Bíblia perguntar ao Cristo, ele diria assim: toda árvore que meu pai não plantou será cortada. Então, todas as ideias e criações humanas e teses sobre filosofia, sobre técnicas de cura, tudo que nós imaginamos, e inclusive a ciência que nós tanto exploramos, vai desaparecer. Guto, me dá um exemplo. Suponhamos que uma nave extraterrestre chegue agora aqui. Todas as nossas doenças estão curadas. E sabe o que ele vai fazer com a tomografia computadorizada? No lixo. Não serve para nada. Todos os exames já estão prontos. E grande parte das doenças nem existirão. Serão alteradas no DNA do feto. Sem toque algum. Não existirá mais cirurgia de corte, de sangue. Que incrível, né? Você vai falar assim, então, tudo que eu estudei de medicina, o médico vem com PhD, e sim, senhor doutor, vai ter que fazer outra faculdade. Isso só na área da ciência. Colocamos aqui. E tudo que nós imaginávamos como religião? E agora? Qual é o seu princípio de religião? Eu venho trazendo um monte de deuses, de ritos, de cerimoniais. Eles vão dizer, joga tudo fora. Porque você não precisa nada disso para subir na nave. E nem pode acender vela dentro da nave. Quanto mais carregar qualquer apetrecho dentro da nave. Como que lá funciona? Tudo mentalmente. E como você entra em contato com Deus? Com a mente. Você que está aqui conosco, extraterrestre, pergunta para ele, como que você fala com o seu amigo a mais de 1 trilhão de anos-luz daqui? Pela mente. Não é nem celular, tá? É mente. Então naquela hora você joga até o seu celular. Você está compreendendo? Então o que ele está dizendo? Que o que existe, o que está por vir, o que gradativamente há de surgir, isso aniquilará tudo aquilo que nós admitimos. E temos que estar preparados. Porque se não estivermos preparados, vamos nos enlouquecer. Nós vamos nos agarrar, vamos lutar tanto por isso, por baboseira, que nós vamos criar guerra contra o avanço que é de vir. Como nós criamos logo no começo, quando Jesus chega ao mundo trazendo uma religião, uma visão de Deus totalmente diferente de tudo que nós podíamos imaginar. Aquilo deu um impacto tão grande na nossa mente que nós matamos o Cristo, expulsamos ele do planeta. É inaceitável o que aquele homem falava. Fazem 2000 anos e ainda a gente tem dificuldade para compreender. Como ele falou num estágio vagaroso, com várias técnicas, ele nos permitiu que, conforme o avanço da nossa inteligência, nós conseguíssemos penetrar nos mistérios dos seus ensinamentos. Mas ainda, Paulo já está dizendo que o que ele já revelou, já está escrito há 2000 anos, contém na Bíblia, ainda nós não descobrimos. E isso virá quando estivermos preparados. E nós? Qual é o nosso preparo? Aceita que você não é o centro do universo, não sabe tudo e está na hora de humildemente aprender infinitamente. Com quem? Com Jesus. Então, ele diz assim, e vai mostrar para nós a infância que nós estamos. Algumas traduções dizem assim, quando eu era menino, diz assim, pensava como menino, falava como menino e agia como menino. Colocando ou não essas palavras, não tem, mas não muda se você colocar. No grego não tem, no original. Mas se você quiser colocar, não vai mudar em nada. Tá? Mas podemos dizer, pensava como menino, e todo pensamento pode exteriorizar sentimentos, comportamentos, atitudes, palavras. Tá certo? A base toda é o pensamento, onde lá tudo começa. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele está dizendo assim, somos infantis, mas o que vem, o perfeito, aniquila o que é imperfeito. E então, tudo isso que era necessário para o mundo infantil de menino, é necessário. Nós não estamos sendo enganados. Isso faz parte da evolução.
Isso não terá mais necessidade, porque nos tornamos adultos. E quando nos tornamos adultos, escolhemos o que é permanente, o que é real. Abandonamos o que é ilusório, o que é transitório. Então, tudo aquilo que hoje eu fizer uma comparação, para que eu saiba o que é permanente e o que é transitório, eu tenho que saber se isso fica como patrimônio espiritual ou como patrimônio da minha personalidade. Se for patrimônio espiritual, é permanente. Se for patrimônio da tua personalidade, do teu eu, do teu meu, você pode até dizer é meu, né? Eu possuo. Isso é ilusório. Isso é uma forma. Então, como menino, você precisa da ilusão. Você precisa de alguns estágios da evolução. Você precisa acreditar realmente que aquilo é daquela forma. Depois, quando você cresce, manter-se dessa forma é ignorância. Certo? Então, nós temos que nos enxergar na fase adulta, responsáveis, e assumir esse novo comportamento de abertura de mente, de coração, e renovar a nossa maneira de relacionarmos com Deus e a compreensão das leis de Deus perante tudo aquilo que nos rodeia, família, sociedade, leis, porque se nós não fizermos isso, ficaremos ainda com uma visão sobre Deus mais de 2000 anos atrás. Algumas vezes a gente ouve a pregação do mosaísmo, um versículo de Moisés, sendo aplicado até hoje, literalmente como está nas letras. Sem nenhuma interpretação, sem nenhuma modificação. Porque ainda somos meninos, somos crianças. Mas quando crescermos, esse não será necessário. E logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Se alguém me perguntasse assim, algumas religiões espiritualistas ainda são coisas de meninos. Porque amar a Deus em espírito e verdade. Para você amar a Deus, só precisa da sua boa vontade, da sua fé e mais nada. Nenhum sinal, nenhum símbolo, nenhuma posição, nenhuma prece decorada, nem o Pai Nosso. Nada, absolutamente nada. Você precisa ter fé e voltar-se para dentro de você. Não é o Deus aqui fora, é o Deus aqui dentro. Ele está com você. Conecte-se nele. Dentro de si, viaje para dentro. Né? Não busque esse Deus fora. Não anda tanto para encontrá-lo. Não mantenha os olhos abertos para não perder quando ele vai passar. Fecha os olhos, tranquiliza. Ele está dentro de você. Identifique a sua parcela, imagem e semelhança de Deus. Isso chama-se Cristo interno de cada um. É nessa viagem, é nesse movimento que nós nos encontramos. E ele diz assim, porque agora vemos como por espelho. Bom, aqui lógico, Paulo estava naquela época, ele estava em Corinto. Então lá era a cidade dos espelhos, da arte. Só que o espelho não era o espelho que nós temos hoje, era do metal polido. E eles desenvolveram tantas técnicas do aço polido, mas todo o metal que nós tentamos transformar em refletor de luz, nenhum deles ganhou como o vidro. Né? Então hoje nós sabemos que, vamos imaginar um super espelho de metal, ainda ficaria uma imagem distorcida, muito a desejar da realidade. Para nossa informação, o espelho não é sua imagem. Isso já está provado por A mais B. Tá? Porque a nossa imagem é tridimensional e o espelho só tem 2 dimensões. Isso significa que você nunca vai enxergar a realidade naquele espelho. Apenas 2 dimensões da sua imagem. Por isso é muito natural que quando você tira uma foto, você esteja diferente do que você está no espelho. O espelho é uma foto de 2 dimensões. Se nós estamos querendo assistir hoje até cinema tridimensional, você imagina. Tudo que você vê de você ainda não é a representação da sua imagem. A gente estava vendo como o espelho embaçado. Alguma coisa existia ali, mas não era bem definido. E os espelhos eram feitos de metal. Tinha espelho de bronze, de ouro, de prata. Esses espelhos também eram utilizados, um para cada deus que eles tinham em Roma. E aí, quando eles batiam, tipo uma baqueta gigante, aquele espelho
de metal apropriado, de dimensão apropriada, na crença deles, emitia um som, uma onda, uma frequência sonora que representaria, ao percorrer aquele espaço, o equilíbrio daquela energia. Então, por exemplo, lá tinha o Deus dos animais. Então tinha um espelho enorme que representava esse Deus dos animais. Quando eles batiam ali, aquela frequência acalmava os animais na natureza. A maneira deles acreditar, tá certo? Então ele fala assim também como esses espelhos, porque agora vemos como por espelhos em enigma, também utilizados para enigmas. Mas então veremos face a face. Alguns de nós pensam assim, ver Deus face a face é ver Deus de rosto a rosto. Bom, volta nós falando mais uma vez. Se Deus tem rosto, o rosto dele é de um homem ou de uma mulher? E se ele tem rosto, ele é jovem ou ele é velho? Se for velho, então já está provando a nossa tese. Deus vai morrer logo logo, porque depois da velhice vem a morte. Não é velho, ele é novo. Bom, mas ele é bem pequenininho, nenê? Não, então ele já envelheceu, então ele também está submetido à lei da matéria, ele está envelhecendo. Se ele é jovem, logo logo ele chega a ser adulto. Depois de adulto, ele vai envelhecer. Depois de envelhecer, ele vai morrer. Viu como quando a gente tenta humanizar Deus, ele perde a divindade. Quando tentamos dizer assim, Deus irou, Deus se ira, fica nervoso, bravo. Deus escolheu um povo, Deus fez o homem e, a pedido do homem, fez a mulher porque não tinha necessidade. Quando a gente pensa assim, não é? E é uma crença hebraica isso. O homem é acima da mulher, porque quem fez a mulher é o homem, quem fez o homem é Deus. Isso é bíblico, na visão deles. Paulo muda isso, mas é a crença deles. Então veremos face a face. Ver face a face é identificação. Quando a gente fala assim, quando você vê a natureza, você está vendo Deus. É uma face de Deus. É uma manifestação divina. É quando você consegue ler nas microformas de vida, nas pequenas reações em cadeias químicas, nas coisas automáticas, entre aspas, na lei como ela funciona, você está vendo uma expressão face a face com Deus. Mas vê-lo rosto a rosto, isso será impossível. Agora, quando eu tiver dúvida sobre Deus, vou no livro dos Espíritos e leio atributos da divindade. Ali está dizendo o que Deus é e principalmente o que Deus não é. Já que não podemos saber o que ainda, não conseguimos entender o que Deus é, pelo menos podemos entender perfeitamente o que Ele não é. E isso nos deixa livre para imaginar o que Ele pode ser. O nosso potencial não é tolhido, mas ele é lapidado para que a gente não perca tempos imaginando um Deus que não é possível ser, não existe. Isso te deixa livre para alçar voo para o infinito, para você tentar alcançar com a sua inteligência, com a sua criatividade, então o que pode ser Deus, se não é mais isso que eu acreditava que era. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha, mostra aí claramente. Tem um capítulo, se eu não me engano é João, capítulo 17. É incrível. Ali Jesus fala claramente que ele existia antes que o mundo fosse criado. E que ele conhecia o Pai antes do mundo fosse criado. Então, a consciência, provando para nós que a consciência espiritual existe antes do corpo. Quando muitos de nós acreditávamos que a consciência era tomada no corpo. Quando o neném nascia, é que ele estava vivo. Engano nosso. A consciência já existe antes da fecundação do óvulo e do zigoto. Antes da fecundação. Aliás, é ele que interage nesse processo magnético para que isso aconteça. Porque unir um espermatozoide a um óvulo não significa que tem vivo. Daí os natimortos, um monte de crianças com corpos sem cérebro, sem vida. Tá? Uma reação química celular
não gera vida. Tem que haver, para haver vida, tem que ter uma obra divina. O Espírito guiando essas células vivas, tendo uma ordem de inteligência de vida. Então, essa ordem de inteligência implícita nas células de vida física é o Espírito, que pode ser transmitida com uma prévia organização, essa prévia, um banco de programação de cada célula antes de ser criada pela mitose, ela precisa receber uma herança daquilo que ela faz, da função dela no corpo. A célula do rim vai para o rim, ela não vai para o estômago. Do estômago vai para o estômago, ela não vai para o coração. Nenhuma célula troca de lugar no nosso corpo. E onde está esse banco de informação? DNA. É ali que se encontra. É ali que é feita a leitura, capta a ordem divina e o Espírito está ali interagindo com tudo isso. Quando a gente fala isso, dá uma brecha para a gente pensar. Nós já somos pequenos deuses. Por quê? Porque o teu corpo é um universo, na qual está trabalhando uma série de seres elementares, células, vírus, bactérias, micro-organismos. Nosso corpo já é vida interna dele todinha. Nós não damos nem sequer conta ainda de como isso funciona, mas funciona. Nós, por amor a Deus, imagina se Deus chegasse hoje e dissesse assim: se você só vai existir a hora que você comandar com o seu pensamento célula a célula do teu corpo. Olha só, você ficaria assim: não existe vida, então não ia fazer mais nada, só controlando o meu corpo. Então Deus, enquanto você não faz isso, Ele faz isso por você. De todos os corpos, de todos os seres vivos, de todo o universo, sem misturar nenhum deles. Tranquilo. Entender a inteligência divina é difícil para compreender. É difícil para controlar apenas a minha mão. Imagine agora eu vou controlar o meu corpo. Mas aí está o grande desafio. O espírito vai evoluindo e uma das primeiras coisas que nós vamos aprender a fazer, não nos enganemos, é utilizar a nossa mente para controlar todas as emoções do nosso corpo, as sensações do nosso corpo, até mesmo controlar as defesas do nosso corpo. Nós vamos controlar tudo. Só que não precisamos tanto ficar sob o controle, porque existem as programações prévias de DNA. Mas vamos aprender sim. Nós vamos aprender a curar uma doença, tirar uma dor, nos preparar quando eu perceber que a minha raiva já está gerando aquela dor no estômago, a ansiedade, a diarreia, um câncer no intestino, e eu já vou parando essa raiva, tentando me controlar, porque se eu dou ordem para destruir, eu tenho que dar ordem para construir, senão eu só dou ordem para o mal. Então, se eu tenho o poder de me adoecer, eu tenho o poder de me curar. O bem e o mal andam juntos. Até porque eles nem existem, só existe o bem. Ele diz assim: conheço parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como nós somos conhecidos? Nós somos espíritos. O que ele está dizendo? Ó, agora conheça em parte o seu eu. Você só conhece uma parte de você. Tanto que nós acreditamos que nós somos o que vemos no espelho. Não é isso? Quando eu pergunto quem é você, você vai falar assim: eu sou um homem. Não, perguntei o seu sexo. Quem é você? Eu sou um dentista. Não perguntei sua profissão. Quem é você? Eu sou pai de família. Não perguntei se é casado, seu estado civil. Tudo que você disser é meu, eu sou. Tem certeza que você é? Porque o que é meu você possui. Isso aqui é minha mão. Não sou eu. Isso aqui é meu corpo. Isso é meu. Não sou eu. Me pertence. Eu sou o dono. Estou querendo saber quem é o dono do corpo. Então, nesse sentido, nós somos espíritos. E ele está dizendo bem claro: eu vou ser, então conhecerei. Agora conheço em parte a minha personalidade, o meu ego, o para mim. Agora, lá na frente, conhecerei também como eu sou conhecido, o espírito, que é muito mais do que isso. O espírito é um só, várias vidas, vários nomes, várias personalidades. Mas quando nós encontrarmos o perfeito, saberemos como nós somos conhecidos.
No mundo espiritual, quando alguém encontra com você, não diz o nome que você tem. Até porque que nome ele te diria se você teve 10 reencarnações, você tem 10 nomes. E agora? Ah, mas se ele conheceu eu na última, ele vai me chamar com o nome da última, da penúltima, e você vai decorar todos os nomes seu? E alguém chama então o nome, se você já teve 1000 reencarnações, qualquer nome que gritar você vai olhar, porque qualquer um deles vai ser teu. Como então eu vou saber que estão falando comigo? Exatamente. São essas indagações interessantes, né? Como eu vou saber que alguém está falando? E como alguém vai se dirigir a mim sem saber meu nome? Porque nós temos tanta fixação, até benfeitor a gente quer saber nome. Qual que é o nome do benfeitor? Qual é o nome do benfeitor? O que importa? Não, qual é o nome que ele tem? Se é um benfeitor, reencarnou muito, evoluiu muito. Para evoluir, ele reencarnou muito. Qual nome você quer dar para ele, criatura? Se ele fala, qualquer nome que você der, provavelmente ele já teve esse nome na Terra, né? Provavelmente. Mas se não teve, serve. E como que ele vai... Mas se eu não souber o nome, como é que ele vai saber que eu estou falando com ele? Eu vou falar com ele... Aí, a intenção, nós nos comunicamos pelo pensamento. Quando alguém tem a intenção de falar com aquele personagem que eu criei aqui na minha mente, ele se identifica. Eu não preciso saber o nome. Eu só preciso saber com quem eu vou me comunicar. Até parece mesmo que Deus chama Deus, né? Esse é o nome que nós demos a ele. Talvez não seja o nome dele. Né? Jesus Cristo, é a tradução do nome de Jesus Cristo, em português. Mas em hebraico não é esse nome dele. E agora, como é que fica? Viu como nós temos que ir nos libertando de certos convencionalismos, de coisas que foram criadas para nós quando nós éramos infantis e criança, para facilitar o nosso entendimento. Então muitas coisas foi criada porque nós éramos crianças, mas hoje, com as nossas indagações, com os nossos raciocínios, é como uma criança que antes você dizia que vinha Papai Noel e dava presente, mas um dia a criança falou, por onde Papai Noel entra? Pela chaminé, mas Cuiabá não tem chaminé, cara. Aí ela começou a ficar tão difícil a coisa, que a uma hora o pai tem que dizer, não filho, vamos, senta aqui, não tem Papai Noel mesmo, é Papai mesmo que fala, já vi o senhor entrar, já vi o senhor... Então, é a mesma coisa nossa. Numa fase da nossa vida, algumas explicações foram simplificadas para que a gente pudesse entender. Mas agora vai chegando a fase adulta, onde aquilo que é simplificado vai perdendo sentido através do nosso raciocínio. Os mais ousados, os mais corajosos, ousam dizer, não acredito. Eu não acredito que a serpente falava naquela época, como não acredito que a serpente fala até hoje. E mesmo que falasse, não era tão inteligente assim para convencer Eva que era um ser humano. Eu não acredito numa arca que cabe um par de cada animal, porque nem hoje, com toda a tecnologia, não somos capazes de criar isso, porque os animais têm habitat. E se eu tirar ele do habitat, ele morre. E não tem tecnologia para eu criar isso, todos os habitats do planeta. Então, cada coisa que nós vamos ver, então, mas foi criado assim. Nós éramos infantis, nós éramos crianças e isso nos abastecia. Dormíamos felizes, achando que sabíamos tudo. E de repente começamos a acordar, como o mundo da ciência começou a acontecer também. Estávamos quase dormindo quando dominávamos tudo, só faltava a gravidade. Era a única incógnita da humanidade. Por um belo dia, lá por 1860, um cientista inventa de fazer pequenas experiências, então descobre todo um novo mundo que jamais sonhava. E isso revoluciona tudo que nós havíamos descoberto. É assim que funciona mesmo. E ele diz assim, agora, pois permanecem a fé. Ele vai dar 3 itens. A esperança e o amor. Fé sem amor é frio. É uma expressão fria de submissão. Quando você diz assim, fulano tem fé, mas se não tem amor, ele é apenas submisso, frio, não vibra. A fé é quando você tem a certeza humana, é uma certeza humana, é um calor dentro de você da presença divina. Não é aquela fé raciocinada apenas, fria pelo conceito, não é uma memorização de uma tese, que é Deus causa primeiro todas as coisas. O que você entendeu disso? Nada, né? Não é uma coisa assim, fria. Essa fé é uma crença.
Crer é não duvidar, mas fé é saber por que não duvida, não com raciocínios apenas, com sentimento. Sabe quando eu descubro que tenho fé? É quando eu, mesmo tentando com toda a força do meu raciocínio negar Deus, o meu coração diz assim: impossível, porque eu sinto Deus. Isso é a incógnita que mata, gente. Porque depois que eu desenvolver todas as teses para provar a inexistência de Deus, meu coração vai fechar minha boca dizendo: não pode, porque eu sinto Deus. Isso é fé. E ele está dizendo aqui, esperança. Olha, esperança sem amor é horrível. Porque você sabe que aquilo vai chegar, que está vindo, mas não tem amor. Sabe o que acontece? Dá uma crise de ansiedade tão grande. Quando alguém diz assim, sou ansioso, eu digo, isso é o que nós chamamos de esperança sem amor. É porque você sabe, você quer, a coisa não acontece. Se você pudesse, acelerava, né? Se tivesse uma mola, alguma coisa ali, você girava aquela alavanca para a coisa acontecer. A paciência é uma virtude. A paciência é uma virtude capaz de ler o tempo e valorizar o tempo. É a única virtude que enxerga o tempo e dá valor ao tempo. Sem isso, o tempo é horrível. É a pior coisa que pode acontecer na minha vida, porque as coisas não acontecem logo que tem que acontecer. Por que toda vez que eu vou falar com alguém, fala, calma, dá tempo ao tempo. Isso é a pior coisa para uma pessoa ansiosa. A ansiedade é a esperança sem amor. Quando eu coloco amor na esperança, quando eu espero por amar, porque tenho certeza, e o amor aprimora, e o que tem para vir é melhor do que é, me acalma. Eu não sinto o tempo passando. Eu percebo que cada hora que cruza o meu caminho é uma grande mensagem de aprendizado. Chegar no final ou não, pouco importa, a caminhada é mais importante que tudo, porque é ali que eu vivo, ali que eu relaciono, ali que eu transmito emoção, é ali que eu capto a emoção. Chegar às vezes é sem graça. Quantos sonhos, depois que a gente conclui, não parece aqueles cachorros que saem correndo atrás do pneu, o carro para e ele fica sem graça, e parece que estava bravo. É a mesma coisa nós correndo atrás do nosso sonho. Às vezes, chegar ou não no sonho, se ele vai ser ou não realizado, pouco importa. Mas o que você faz e o que você movimenta e o quanto você se transformou para viver aquele sonho na esperança dele acontecer, isso é o que é importante, a caminhada. E ele diz assim agora o amor. Agora ele diz, estes três, mas o maior deste é o amor, encerra. Com maturidade espiritual, para nós encerrarmos nossa palestra, com maturidade espiritual, eu vou compreendendo o valor do amor fraternal, porque eu percebo que ele é o único caminho que me conecta a Deus. Jesus foi o mestre que nos ensinou a amar, mas o amor não é uma teoria e muito menos um sentimento. O amor é uma atitude, é uma ação, por isso não existe definição na Bíblia. Sobre o amor, o que nós mais encontramos é a carta de Paulo. Mas ali não fala, amor é isso. É interessante que todo o verbo do amor é atitude, é ação. Então, o universo, não vamos longe, o universo por si só, todo ele é movimento. O amor, se é Deus, é movimento. Daí porque nós nunca podemos ficar, nos sujeitar, aceitar a paralisação, a estagnação de sonhos, de ideais, de luta. Hoje é o que é porque nós assim concordamos, e o que há de ser é o que nós permitimos. Porque primeiro, para realizar um sonho, eu preciso permitir que ele ocorra. Acreditar nele não é suficiente. Porque quantos de nós falamos com o consciente uma coisa e com o inconsciente nego? E a mensagem, a força maior está no inconsciente. Então quando eu digo assim, eu quero curar dessa doença, meu Deus, me ajuda a curar dessa doença, meu inconsciente diz, tenho medo do que eu vou fazer,
quando a doença desaparecer. Eu quero subir na vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser muito... O medo. Você vai se perder. Você não vai ser capaz de lidar com isso, com o poder e com o dinheiro. Então, isso é a prova de que existem duas forças dentro de nós, o nosso consciente e o nosso inconsciente. E que o amor é exatamente isso, essa conexão, a realidade com o nosso espiritual. Realidade não é apenas uma imaginação, um sonho, uma ficção. Realidade com o nosso espiritual. A maturidade espiritual é quando eu passo a distinguir coisas. Eu não estou mais em busca de fenômenos, mas estou em busca do amor. Eu não estou em busca mais de ter, mas estou em busca de ser. Eu estou em busca do autodescobrimento, dos meus potenciais que encontram. Eu percebo esse potencial adormecido dentro de mim, busco isso, aceito que posso crescer e me desenvolver, trabalho para esse desenvolvimento e me torno. Enquanto, quando eu era criança, eu acredito que tudo que existe de bom está fora de mim, em algum lugar que eu preciso descobrir. Que seja uma pessoa mágica que vai fazer um sinal, que seja alguém que vai falar o meu futuro, o que vai acontecer, que alguém vai chegar pela porta e resolver meu problema, que Deus está fora de mim, que o Cristo está fora de mim, que o bem em si não está dentro de mim. Com a maturidade espiritual eu percebo que tudo isso é uma questão de decisão minha, porque está tudo dentro de mim. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Altíssimo Pai eterno, eterno em poder, eterno em justiça e eterno em bondade, memorável Mestre, amigo e irmão de todos os instantes de nossas vidas, Jesus. Milênios de anos se passaram, cenários se modificaram durante a história do tempo, e nós aqui reunidos, viajados depois de milênios de anos de tempo terreno, quem somos? De onde viemos? E por quanto tempo estaremos optando pela forma congelada de amor, de expressão de amor? Jesus nos falava do amor e foi inovador sua tese. Todas as vezes que ele citou a palavra amor no Novo Testamento, ele nos trouxe profundos ensinamentos de nós para conosco mesmo. Aprendemos a projetar o amor sem sequer nos amarmos. Desenvolvemos o amor plástico, um amor artificial, um amor que atende às regras sociais, quando na verdade precisamos aprender a amar, mas amar o próximo como a nós mesmos. Então precisamos primeiro a nos amar, não nos escravizando, não nos humilhando, não nos boicotando, não nos limitando. Permita-se ser feliz. Acredite que tu és filho de Deus. Acredite na alegria, na fonte de paz, de harmonia e de equilíbrio que reside dentro de vocês.
ensinamento de Jesus teve o propósito de projetar-nos para dentro de nós mesmos e encontrarmos a natureza adormecida em imagem e semelhança do Pai. Senhor, passado milênios e milênios de anos, carregando este fardo de matéria através de sucessivas reencarnações, abençoado seja a nossa indumentária física, mas não nos deixe perder diante das ilusões da terra. O mundo quase que nos sufoca com suas ludibriações. Técnicas sofisticadas nos tiram de dentro de nós mesmos para sonharmos e imaginarmos que toda a felicidade que buscamos virá de fora. Na certeza de tê-lo conosco, Jesus, permita que os nossos benfeitores nos envolvam constantemente, despertando-nos desta ilusão tão magnetizada em nossos padrões de comportamento atávicos. Senhor, permita-me ser livre, permita-me ver com liberdade, sem preconceito, sem tabu, sem limite. Permita-me ouvir sem tabu, sem preconceito, sem limite. Permita-me falar sem limitações, sem crenças enraizadas. Permita-me a expressão da verdade somente, com todo o amor possível. Permita-me pedir o perdão e expressar uma palavra de amor a quem realmente eu amo. Permita-me o toque de carinho, a expressão de afeto que tanto necessitamos. Diante de tanta tecnologia que nos arranca de dentro de nós, projetando toda a nossa atenção aqui para fora, fazendo-nos esquecer de nossos corpos que adoecem todos os dias, carente de nós mesmos, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado, do nosso amor. Que seja por alguns instantes do dia que eu possa me sentir, me conectar comigo mesmo e renovar as forças interiores, dinamizar a energia divina que vibra dentro de mim, respirar a energia prana de todo este universo. E então descobrir os meus potenciais. E nesta razão de relação-amor, eu posso sair amando porque compreendo a manha perfeição que cada ser humano é nesta criação divina, como também sou. Obrigado, Pai, pelas infinitas possibilidades concedidas pelo presente, pelo tempo, pelas reencarnações, e que não nos deixe jamais de termos provações, mas auxilia-nos a não cair nas provações. Mas se caso eu caia, auxilia-nos a levantar, sem choro, sem reclamação, com um sorriso de esperança, de amor por mim mesmo e por todas as manifestações divinas. Obrigado, Pai, pelo futuro. O futuro é a nossa esperança. O futuro é a certeza de que amanhã
será muito melhor do que qualquer coisa que hoje acontece. E essa certeza nos torna motivados para construirmos um templo onde cada tijolo será colocado, encaixado, planejado por nós neste templo chamado amanhã, onde nosso espírito há de habitar no futuro. Cada suor, cada esforço, teremos um tijolo compatível a contar a história da nossa evolução física e de nossa evolução espiritual. Permita-nos, num átimo de pensamento, deixar de sermos aquilo que a nossa mente pode conceber, para nos tornarmos aquilo que podemos sentir. Perceberemos que a energia pensante é muito mais prazerosa do que a massa física desesperada. Fiquemos todos com a paz do Cristo, alicerçada no amor e no conhecimento.